A paz do Senhor, amada igreja, glórias a Deus. Vamos iniciar aqui uma videoaula, pessoal, aqui com slide, falando acerca da nossa matéria, seitas e heresias. Vamos lá, aqui quem fala é o pastor Bruno, né, o diretor-geral do Seminário Teológico de São Paulo, e uma boa aula a todos. Vamos lá, galera. Vamos ler aqui. Vamos lá. O que é heresia? Interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela igreja. Então vamos lá. Um breve comentário aqui, meus amados. Nós podemos entender que uma heresia ela é considerada a partir do momento que uma denominação instituída culturalmente ou fortemente dentro de alguma raiz, dentro de alguma nação, dentro de algum estado, de algum município, ou dentro de um continente, né? O que seja, quando existe uma religião que ela é forte, né? Que ela é predominante e chega a doutrinas que se diferencia dela, né? Então ela é considerada como uma heresia. Nós podemos ver aqui também, meus amados irmãos, que a seita, né? A seita é uma doutrina ou sistema que se afasta da crença ou da opinião geral. Ou seja, é bem parecido também, né? Com a palavra heresia e o seu significado. Uma seita é uma doutrina ou um sistema que se afasta da crença ou da opinião geral. Até mesmo quando uma denominação ela foge da realidade da Escritura Sagrada, ela é considerada uma seita. Mas também nós vemos as próprias denominações denominando seitas, religiões ou denominações, que assim seja, que discorda dela, né? Ou seja, pode até ser considerada assim uma heresia ou uma seita do ponto de vista da denominação, mas será que realmente, no ponto de vista bíblico, ela é uma seita? Ela está praticando uma heresia? Né? Muitas das vezes não, viu, igreja? Porque a interpretação perfeita da Escritura Sagrada, eu acredito que nós só vamos ter lá na glória, com o corpo glorificado, porque a nossa mente ela é limitada, né? Mas é claro que todos aqueles que negam os principais preceitos, né, os principais dogmas da igreja, né, aí fica complicado, né? A gente acaba entendendo sim que é uma seita e que pratica heresia, né? Quando alguém nega a divindade de Cristo, né, ou é uma denominação, por exemplo, ou que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Isso é característica de uma seita, né, que pratica uma heresia gravíssima à luz da Escritura Sagrada, né? Mas existem muitos temas que não são claros, né? E às vezes eu prefiro até não criticar algumas denominações, porque lá dentro, ou então mesmo até a religião, a denominação, ela pode estar até precipitada em alguns preceitos, em alguns conceitos, mas eu não gosto de englobar como todo mundo faz, como a grande maioria, todo mundo não, né? Faz daquela maneira de criticá-la, né? E colocar assim dentro de falar, não, a minha denominação salva, a minha denominação cura, né? A minha denominação vai levar você para o céu, e aí acaba praticando uma heresia, né? Acaba se tornando uma seita, porque bem sabemos que o que salva é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos tomar um pouco de cuidado com críticas com as denominações e até mesmo com os nossos argumentos, né? Porque nós não podemos trazer esse pensamento, né? E nem defender esse escudo que uma denominação salva, mas sim um local preparado para Deus, né? Para que a gente possa alimentar o nosso espírito, viver em comunhão com o corpo de Cristo, né? Adorar a Deus, servir a Deus e fazer a boa vontade dEle, né? Aqui eu gosto de dizer que é uma escola a nossa igreja, né? A nossa denominação, porque lá nós estamos ensaiando para como ser lá no céu, como servir a Deus lá no céu, né? Então, assim, quando a gente vai para os nossos cultos, lá nós ouvimos a palavra de Deus, onde nós crescemos no conhecimento, né? Lá a gente
canta louvores que acalma a nossa alma, né? Então o culto é muito importante, a comunhão para com o corpo de Cristo é muito importante, né? Mas cuidado com esse argumento que a denominação salva, cura, batiza, vai levar para o céu, que isso não é verdade, né? A gente acaba tirando o lugar de Cristo como Salvador, né? O lugar de Cristo como aquele que pagou preço de sangue na cruz, pagou o dote, né, pela nossa salvação, e coloca as nossas denominações, tá? Vamos tomar um pouco de cuidado aí, que a gente acaba se precipitando nesse ponto de vista. Mas vamos lá. Apostatar. Transitivo indireto e intransitivo desertar. Da religião a que pertence, para adorar outra ou não abjurar. Quebrar votos religiosos, largar o hábito, né? Renegar opiniões, doutrinas ou ideias infiéis, resolveram daqueles princípios. Ou seja, pessoal, a leitura aqui foi um pouco difícil, porque eu estou com dificuldade de leitura, devido, né, eu estar próximo a fazer uma cirurgia nos meus olhos, né? Mas Deus vai dar a vitória em nome de Jesus. Então, o que acontece? Quando eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a verdade e eu fujo dela, eu acabo apostatando da minha fé. Quer ver um exemplo que infelizmente a gente acompanha? As pessoas que largam a fé porque ela procura uma denominação, uma religião que satisfaça o seu eu, o seu ego, né? Tirando o lugar de Cristo como pedra angular e colocando a si mesmo, né? O egocentrismo, onde que o homem e o seu ego viram o centro e acaba esquecendo que Cristo é o centro, né? Que nós devemos ter um culto cristocêntrico, devemos ter uma vida cristocêntrica, né? Colocando sempre Deus, né? O nosso Senhor Jesus como o centro, como a pedra angular. Amém? Então, assim, quando a gente aposta, por outros motivos também, até mesmo por falsas doutrinas, falsos mestres, né? Pessoas que começam a seguir cantores ou líderes famosos, onde que estão precipitados e a pessoa começa a segui-lo, conhecendo a verdadeira fé, e acaba seguindo aquela pessoa porque gosta dela, né? E abandona a verdadeira fé, ou por N motivos diferentes, viu, igreja? Vamos lá, curiosidade. Heresia deriva da palavra grega airesis, que significa escolha, seleção, preferência. Daí surgiu a palavra seita, por efeito de semântica, do ponto de vista cristão. Heresia é o ato de um indivíduo ou de um grupo afasta-se do ensino da palavra de Deus e começa a adotar e divulgar suas próprias ideias, ou as ideias de outrem, em matéria da religião, em matéria de religião. Em resumo, é abandono da verdade, né? De se distanciar da palavra de Deus, né? E nós bem sabemos, viu, igreja? Não existe outra verdade a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, que se autoproclamou a verdade absoluta, né? O único caminho e a vida eterna, né? Então não existe verdade a não ser aquela que cita e que o nosso Senhor deixou como testemunho, né? Pela inspiração do Espírito Santo ao seu povo, né? E até mesmo na antiga aliança, né? Com a presença do Espírito Santo fazendo visita ao teu povo, né? Onde inspirou os livros do cânon antigo, né? Da Tanakh, né? Do Antigo Testamento. Identificando uma seita. Uma seita é identificada, em geral, por aquilo que ela prega a respeito dos seguintes assuntos. A Bíblia Sagrada. Por exemplo, né, o número 1, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, meus amados, quando uma denominação ela acrescenta livros cânon, né? Cânon quer dizer régua, medidas certa, exata, né? O cânon bíblico são os livros inspirados, né? Canonizado, utilizado pela igreja protestante. Quando alguém acrescenta algum livro de doutrina, alegando que é a inspiração do Espírito Santo, que é um livro cânon, né? A gente já tem que ficar atento. E até mesmo aquelas denominações que criam outros livros, né?
A gente conhece aí alguma denominação aí, ou já ouviu falar que criou algum outro livro entregado por anjos, né? Mas é um pouco complicado isso aí, porque o apóstolo Paulo diz que se vos anunciar um novo evangelho, né? Mesmo que seja um anjo, né? Ou qualquer coisa da maneira, algo sobrenatural, caiu uma espada do céu com um novo livro inspirado pelo Espírito Santo, ou o que seja, né, não tem a validade do cânon bíblico, né? Porque ele diz até que é anátema, maldição para com aqueles que praticam essas doutrinas, né? Então vamos lá. 2. A pessoa de Deus, como eu citei, né? Quem é Deus? Nós conseguimos entender Deus em sua essência? É claro que não, né? Mas nós podemos interpretar e nós tivemos, mediante a revelação da palavra de Deus, que o nosso Senhor Deus Pai é Deus, né? Que o seu Filho Jesus Cristo é Deus e a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, também é Deus, né? Isso é uma certeza, é um pouco complicado para a mente humana absorver, mas foi revelado e para isso nos basta, né? Isso aí é fé, igreja. Mas está lá revelado, né? Então vamos lá. 3. A queda do homem e o seu pecado, né? O que gerou a queda do homem e o seu pecado, né? Foi a transgressão, né, da vontade de Deus no jardim do Éden, onde a mulher, né, em primeiro lugar, ouviu a voz da serpente, do inimigo de Satanás, né, do Satã, o inimigo, né? E assim ela fez a vontade da carne, né, vamos se dizer, fez a vontade do inimigo, né? Que é o corpo de Eva, a separação de Eva do pecado ali era iminente, né? Porque Deus criou a sua imagem e semelhança, ainda não conhecia o pecado. E ali Satanás, como quem rebeliou uma terça parte dos anjos, também ali enganou Eva. E Eva, né, desobedecendo todos os ensinamentos de Deus e também a liderança do seu esposo, né, chegou a comer o fruto proibido e ainda ofereceu ao seu esposo. E assim o homem, né, como líder separado por Deus, respondeu, né? Porque onde está você, Adão, né? Então Deus teve um encontro com Adão e cobrou ele. Então ali, né, essa é a nossa base doutrinária acerca da queda do homem, né, e o pecado original que está no nosso DNA espiritual, vamos se dizer, onde todo homem, né, ele é descendente de Adão, então a gente já nasce debaixo do pecado. Mas pela misericórdia do nosso Deus Pai, mandou o teu filho, né, com preço de sangue para a cruz, né, e pela graça deles agora nós poderemos alcançar ao Pai, né, e ser salvo. Glórias a Deus. Número 4, igreja. A pessoa e a obra de Cristo, né? Já foi citado acima, né? O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, as boas novas, né? Como ele veio para a terra, fez cura, milagre, prodígio. No princípio já estava já com Deus, ele é eterno como Deus, porque ele é Deus, né? Toda a criação foi feita por intermédio dele, a palavra que é Deus se fez carne em nosso Senhor Jesus Cristo. Vai voltar para buscar a tua igreja, né? Toda a nossa base messiânica acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. E a salvação que é mediante a graça. Amém? Vamos passar aqui, igreja. Eu vou passar aqui, deixar para a leitura dos irmãos. Peço que os irmãos parem os vídeos e depois leiam, né, essa parte aqui e usem como referência os versículos que está à frente, né, dentro do assunto, né, mencionado dentro do tópico. E é isso aí, pessoal. Nós vamos encerrando a nossa aula por aqui, para não ficar cansativa. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus.